Bom dia, mais uma Manhã com Cristo iniciando, hoje dia 11/7, domingo, graças a Deus, domingo. O tema que vamos estudar hoje é Sexo e Disciplina, que foi publicado no livro Correio Fraterno, editora FEB, capítulo 35. Então vamos lá, é baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 11, que fala o seguinte, esse versículo: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso que contamina o homem. Aqui tem uma tradução diferente, por isso que eu estava lembrando o correto, porque aqui está que não é o que contamina, que torna o homem comum. Estranho isso, né? Mas é a publicação da FEB, né? A FEB acha que tem que mudar o que o Emmanuel falou. O Emmanuel colocou uma tradução e a FEB acha que o que o Emmanuel colocou não está certo e está mudando. Então, às vezes, quando eu vi aqui, eu fiz a correção. Tá? Então, vamos lá, deixa isso para lá. Sexo e disciplina. O sexo na Terra, muitas vezes, é apontado à conta de porão emotivo. Dele se ocupa a imprensa, nas tragédias passionais, como se esvurmasse uma chaga. E muitos religiosos lhe definem as manifestações como efeito do mal. Entretanto, é no sexo que a vida cunha passaporte ao renascimento, acalentando a bênção do lar. Através dele, retomamos o fio de nossas experiências, recebemos o carinho dos pais, abençoamos a esperança dos filhos e recolhemos precioso estímulo para a luta. Mas igualmente por ele que forjamos perigosas obsessões e abusos inomináveis, criando para nós mesmos a sombra da loucura ou a grade da delinquência. A bondade divina nos concede como portal de luz. Em muitas circunstâncias, contudo, atravessamo-lo, tomados de paixão, qual se densas trevas nos envolvessem. Isso acontece, no entanto, à face da ignorância deliberada com que nos conduzimos no assunto. Estabelecemos medidas seguras para evitar essa ou aquela calamidade e cultivamos minuciosa atenção nesse ou naquele círculo da existência. A vacinação preserva a saúde física. A polícia rodoviária previne desastres. Diques governam o curso de água. Máquinas poderosas controlam a força elétrica. Nossos jovens são escrupulosamente examinados em noções de física ou de matemática. Tiramos radiografia relativamente perfeitas das vísceras e dos ossos. Hoje, essa mensagem aqui é antiga, então hoje temos tomografia, ressonância e muito mais. Contamos o número de hemácias numa gota de sangue. Sabemos prever com exatidão o próximo eclipse do Sol. Todavia, em matéria de sexo, quase sempre as impropriedades aparecem de chofre, sem qualquer profilaxia de nossa parte. É necessário, assim, saibamos atender à educação do caráter, para que o caráter não se transvie. Lembremos-nos de que a natureza, retratando as leis de Deus, não guarda qualquer capricho. As estações do tempo funcionam com regularidade há milênios. A gravitação é a mesma para justos e injustos. Tudo na criação é trabalho e ordem, evolução e obediência. Reconhecendo-se desse modo que os valores emocionais vigem por nossa conta, todas as vezes que o sexo eclode, sem disciplina, o naufrágio moral surge perto. Cabe, pois, aqui recordar as palavras do Divino Mestre. Não é o que entra pela boca que contamina as criaturas, mas sim o que lhes vem do coração. E sem dúvida o sexo será sempre uma das portas mais importantes do sentimento. Ih, gente, faltou luz aqui, mas vou continuar para não perder a coisa. É interessante nós observarmos a questão do sexo. As pessoas estão cada vez mais enveredando pela liberdade sexual.
né, voltou à luz. Alguns dizem, né, que o aborto é um direito da mulher para que ela possa ter relações sexuais com quem queira. Expulsar o que ela não quer no corpo é um direito dela. Né? Você vê a que ponto chegamos. Um assassinato vale para que tenha a liberdade do sexo. Eu vi um padre, um dia desses, fazendo um relato de que na sua igreja, né, uma família lá de Divinópolis havia levado para ele uma apostila da educação sexual que estava ocorrendo na escola do seu filho, uma escola particular. Que uma sexóloga falava no multi-amor, do poliamor, que era um rapaz com 2 meninas, 2 rapazes e 2 meninas, 2 meninas uma menina com 2 rapazes. E aí eles vêm descrevendo vários tipos de novas maneiras de vivenciar o amor, dizendo que a monogamia era uma coisa dos nossos avós, que eram ultrapassados, e que quem prega a monogamia são as religiões e que tem que ser desprezadas. Isso estava na apostila. E que aí eles vêm citando relações onde um é homossexual e os outros 2 não são. Gente, mas assim, é uma parafernália de situações em torno do sexo que são com o objetivo puro de desconstruir a família. Desconstruir a família. Porque em algumas ideologias aí existe a afirmação de que a família é o empecilho para que eles consigam implantar as coisas que eles querem. Então, e que diz o seguinte, que na época dos macacos, os filhos eram tratados pela coletividade. E aí o homem, começaram a criar cada um sua terra, e para ter quem trabalhasse na sua gleba, na sua terra, começou a ficar com uma única mulher e fazer ela ter filhos para que os filhos trabalhassem. Gente, coisas esdrúxulas e pensamentos ridículos. O homem viveu a poligamia, avançou para a monogamia, porque é da lei de Deus. E agora eles querem retroagir a poligamia. Por quê? Para que o mundo não regenere, para que a gente não consiga vencer. E o sexo tem esse grande problema, porque muitas pessoas tropeçam no campo do sexo. É uma das coisas que mais há vício moral. A gente, se não tiver disciplina, em vários campos da vida, a disciplina é até um pouco mais utilizada, mas no campo do sexo, muitas vezes, as pessoas não têm disciplina nenhuma. E quando percebem, estão enveredadas em coisas terríveis. Terríveis. E a gente observa o que está acontecendo. Esse padre vinha falando que esse conteúdo dado por essa sexóloga, e assim, isso acontece em outras escolas. Eu tenho recebido alguns relatos de fatos que aconteciam em escolas e acontecem que são, assim, são assustadores. Porque qual é a ideia? Passar para a criança, porque a criança ainda tem formação de caráter. Você degenera o caráter naquele período, lá do ensino fundamental, para que a sociedade se perca. E aí algumas pessoas consigam dominar a sociedade. Espíritos que estão com medo do processo que acontece na transição para a regeneração, que é o degredo. Os espíritos que não se enquadram mais na evolução espiritual do planeta são mandados para mundos condizentes com essa evolução. E isso aconteceu na Terra. Na época, a gente lendo a história e a gente vê, existe um livro do Emmanuel, que é A Caminho da Luz, onde ele relata toda a história da humanidade. Ele fala que lá atrás, na época dos egípcios, os exilados de Capela, o mundo que havia se tornado regenerado, vieram para cá, para viver na época dos egípcios. Aconteceu com os egípcios, com os incas, com os maias, com os astecas. Eram pessoas que viam de mundos que se transformaram em mundos regenerados. E vieram para um lugar onde não tinha tecnologia nenhuma. A gente ainda não é regenerado. E já temos toda essa tecnologia. Imagina daqui a alguns anos a regeneração chegando, realmente se estabelecendo na Terra, com todo o conforto que nós temos ar-condicionado, temos eletricidade, temos medicamentos, temos medicina avançada, temos transporte. E
formos viver num período de 5.000 anos atrás, como eram os egípcios, por exemplo. Quebrar pedra, não ter ar-condicionado, não ter nada que impeça os insetos, não ter uma medicina boa, não ter conforto. É isso. E esses espíritos estão assustadíssimos. Estão lutando a sua última batalha para impedir que a Terra se transforme num mundo regenerado. E um dos pilares é o sexo. É a destruição da família, é a degeneração do ser humano. A poligamia, o poliamor, agora eu não falo poligamia, eu falo poliamor, que existem várias maneiras de amar, você pode amar várias pessoas ao mesmo tempo e fazer sexo com todas. São coisas absurdas que estão tentando fazer com o nosso mundo. E nós, pais, nós seres humanos, nós pessoas que ainda estamos, né, vivendo uma vida, o sexo faz parte das nossas vidas, mas o sexo ele precisa ser pautado pelo amor, pelo sentimento do amor. O sexo sem amor é o sexo animal. Os cachorros fazem sexo para reproduzir apenas. É animal. Os animais fazem sexo. Nós vamos agir, vamos retroagir, voltar a fazer sexo como animais. Não dá para imaginar isso, né, gente? Temos que ter consciência do que somos e saber para onde queremos ir. Vamos à nossa prece, então, para que possamos encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão, dê seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, ajude o crescimento do nosso canal, se inscreva no nosso canal, convide outras pessoas a conhecerem o nosso trabalho, acione lá o sininho para você ser notificado, nos ajudem, vamos propagar o Evangelho de Jesus, vamos levar essa reflexão matinal a mais pessoas para que realmente consigamos transformar o nosso mundo num mundo regenerado, onde nós vamos colher os benefícios disso tudo. Que Jesus possa nos abençoar, esteja presente na nossa vida, hoje e sempre. Até amanhã, se Deus quiser.